Nacional pela Educação Sem Violência. Essa data lembra quando a Lei da Palmada entrou em vigor, né, há 7 anos, e visa justamente proteger as crianças dos abusos parentais, e em homenagem ao menino Bernardo Boldrini. Vocês lembram dessa história? Ele foi morto brutalmente pelo pai e pela madrasta em 2014. Uma história triste demais. E aí uma pesquisa, inclusive, apontou que 67% dos pais usaram agressões não só verbais, mas também físicas durante essa pandemia. E aí esse tema é muito polêmico, porque há quem diga que não tem problema nenhum em bater, mas os especialistas afirmam que punição corporal pode sim afetar o desenvolvimento das crianças. Então, para falar sobre esse assunto, eu converso via chamada de vídeo com o psiquiatra infantil, Dr. Bruno Duarte, que para nossa alegria está mais uma tarde conosco. Oi, Dr. Bruno, boa tarde. Oi, Fernandinha, tudo bom? Tudo jóia. Ô, Bruno, por que bater não é a solução? Então, Fernandinha, na verdade, assim, quando a gente fala nessa questão do castigo físico, né, a gente tem que lembrar que muitas vezes o castigo físico ele vai vir como uma, digamos assim, uma drenagem da angústia parental, né? Muitas vezes o pai e a mãe, quando eles estão utilizando do castigo físico, normalmente eles não estão num sentido da correção de fato, né, do ato em si, mas às vezes eles vão estar drenando aquela raiva, aquela angústia que está vindo naquele momento, né? E o que acontece? Quando a gente pensa nesse sentido assim, existe o que se chama de análise de comportamento, né? E que a gente sabe que diante de alguns comportamentos que são ruins, que são assim, não são legais, que não são esperados, enfim, o que a gente chama de comportamentos disruptivos, a gente sempre tenta ocupar o espaço desse comportamento ruim com um comportamento positivo. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender assim. Nessa pandemia, que a gente não tem muito o que fazer, né? Então, assim, a academia fechou, né? Os parques fecharam, enfim, a praia ficou um tempo sem poder passear em João Pessoa, e de repente a gente fica em casa, e aí o que acontece? Começam a vir os comportamentos ruins, a gente fica mais tempo ocioso, mais tempo comendo, sedentário, as crianças começam a ficar entediadas, começa a ter aquela briga, né? Pai, filho, menino fazendo bagunça e tudo. Então, nesse momento, é onde a gente vê que a rotina, o repertório de situações positivas, quando é diminuído, a gente acaba ocupando isso com outros comportamentos que podem ser comportamentos ruins. E aí, nesse sentido, qual é a resposta? É a gente utilizar de castigos para simplesmente parar os comportamentos ruins. Muitas vezes, né, quando o comportamento ele traz um risco para a criança, traz um risco para a família, a gente tem que, de fato, interromper, não pode deixar que ele aconteça. Mas o ideal é exatamente que, na verdade, ao invés de a gente somente punir o castigo, né, que a punição ela não traz necessariamente um aprendizado, a gente tentar substituir esse comportamento que é ruim por um comportamento que é positivo, né? Isso é estudado dentro da análise de comportamento e isso é muito visto até em modelos animais também. Então, assim, são questões que não é somente uma coisa de observação ou uma coisa que é filosófica de 10 anos pra cá. Teoria não, né? Não é só teoria não, né, Bruno? Não. Existem os estudos de Skinner, que aí já tem décadas e décadas que mostram que realmente, assim, quando a gente tem uma coisa ruim, claro, é exatamente isso. A punição, né, do ponto de vista comportamental, a punição não quer dizer necessariamente bater. Punição do ponto de vista comportamental é qualquer ação que faz com que o comportamento ele cesse, né? Mas ela é uma medida emergencial. Por exemplo, digamos que a criança ela está ali, sei lá, subindo pela janela e eu moro num prédio, eu tenho que chegar junto, eu tenho que reclamar, ela está se colocando em risco, eu tenho que cessar o comportamento, né? Mas em outras situações, por exemplo, que a criança está fazendo uma birra no shopping e aí eu dou um escracho nela, ou não, vou dar um sorvete para ela, que já seria um reforço, né, do comportamento. Enfim, a gente não está lidando com o aprendizado. Na verdade, a gente tem que tentar ocupar aquela forma de comunicação com uma comunicação que seja eficaz, ou seja, ao invés de fazer birra, você tem que me contar o que está acontecendo, né? Isso vem de diversas formas. A gente fala, claro, que não é tão simples assim em muitos casos, mas que a gente deve orientar, né? E que dentro desse momento de isolamento social, isso não é uma coisa que foi estudada somente agora. A gente já sabe que é um fator de risco de violência contra a criança em todos os seus aspectos, né? Psicológico, físico e sexual. Os momentos de maior isolamento, os momentos em que a criança, né, os pais eles estão obrigados a estar o tempo todo junto com as crianças em casa. Isso já foi colocado como fator de risco em
muitos estudos mesmo. Ô, doutor Bruno, quando a gente bate na criança, a gente está falando muito mais das nossas questões do que do próprio comportamento da criança, né? E muitas vezes, sim. Na verdade, o normal, né, quando a gente vai ver assim, a questão do uso do bater, muitas vezes o bater ele já vem como um recurso em que a gente assim, pulou algumas etapas, a gente queimou aquelas etapas. É igual aquela dieta, né? Eu sempre gosto de usar muito exemplo, assim, nossa, a pessoa come, aí engordou 20 quilos, aí quer fazer aquela dieta, detox, assim, só come alface e água e luz e clorofila, enfim, mas ó, passou por todo um caminho até chegar lá naquele limite para que a gente tome uma medida tão drástica, né? Então, na verdade, existem outros passos que a gente tenta fazer ao longo do caminho para não esperar o comportamento se tornar tão ruim e para que a gente não perca a paciência e acabe se utilizando do castigo físico como um recurso, né? A gente sabe que, assim, muitas vezes, é como eu falei, tem momentos em que a gente precisa intervir imediatamente. Mas, no geral, a gente tem um longo caminho e tem vários recursos que a gente pode trabalhar para evitar assim, os castigos em si, né? Para os pais que estão assistindo o nosso programa e que não conseguiram estabelecer esse padrão de comportamento que não envolva a agressão física, há um longo caminho para retroceder. Então, procura ajuda, né, Bruno? Muitas vezes não consegue fazer sozinho. Então, procura ajuda profissional para restabelecer essa conexão com o seu filho, para não ser a base da força nem do medo, né? Porque você vai ter sempre maior autoridade, vai ter sempre mais força e mais poder que o seu filho. Mas aí é muito melhor que seja pelo amor do que pela dor, né, Bruno? Com certeza, né? E assim, a gente sabe que existe uma tendência à reprodução do comportamento, né? Então, quando a gente apanhou, quando a gente passou por isso na nossa família, muitas vezes a gente vai acabar utilizando isso como recurso, né? E tem sempre aquela fala, comigo deu certo, comigo não teve problema nenhum, então por que vai ter problema com meu filho? Mas, primeiro que, assim, cada pessoa é diferente, né? E a gente não pode, assim, achar que a mesma receita vai funcionar para todo mundo. E segundo que é como você falou, a gente realmente tem um longo caminho, a gente tem diversas medidas, assim, que podem auxiliar para a gente poder ampliar, de fato, né? A gente sabe, assim, antigamente a gente tinha muitos recursos que não sabia e também hoje a gente tem consequências que a gente não sabia, né? Hoje a gente já sabe o quanto essas questões da punição, dos castigos, eles podem alterar, enfim, afetar as emoções e perpetuar, inclusive, alguns comportamentos, né? A gente vê muito isso. O pai que bate no filho, o filho que acaba batendo no cachorro e batendo no coleguinha. Então fica aquele ciclo, né, da punição e da agressão, enfim. A gente tem que trabalhar outras formas, de fato, para a gente poder ampliar essa capacidade da criança em se expressar e também a gente tem que trabalhar as nossas próprias angústias, porque muitas vezes não é uma dificuldade da criança, ou até mas ela é bem potencializada pela angústia que o pai ou a mãe está vivendo e aí vem a agressão nesse contexto, né, disfuncional. Bom demais. Doutor Bruno, dê seu Instagram para o pessoal seguir você, por favor. Não, com certeza. O Instagram é @dr, né, doutor, Bruno Duarte MD. M de Maria, D de Duarte. Doutor.Bruno Duarte MD. Obrigada, viu? Um beijo pra você e até a próxima. Um beijo, tá em São Paulo ou tá na Paraíba? Fiquei curiosa. Eu tô em São Paulo hoje. Mas em breve, se Deus quiser, eu tô planejando visitar a Paraíba. Eu tô sentindo aqui um dó danado, porque o pessoal, feliz São João, feliz Arraiá, e a gente aqui, ó, tá só no frio, não tem nada de arraiá, coisa nenhuma. Um beijo. Mas ainda vou comemorar. Tudo certo. Beijo, viu? Até a próxima. Tchau, me toquei porque ele disse assim, aí, né? Aí na Paraíba. Sim, Bruno não tá aqui não. Ó, você que sempre sonhou cuidar da